Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Esse é o mês da igreja, buscar a face do Senhor, intercedendo pelas famílias. Esse é o mês da família. E hoje é um dia muito especial. Hoje de manhã você já pôde perceber isto na palavra trazida pelo pastor Sadson. É o dia das mães. Que tempo maravilhoso podermos trazer à memória as nossas mães e aquelas que estão presentes aí em suas casas serem reverenciadas também. Por que eu digo reverenciadas? Porque no livro de Provérbios, no capítulo 31, o versículo 28, diz ali que os seus filhos a respeitam e falam bem dela. Que coisa boa ser então uma mãe respeitada, e devem ser as mães respeitadas, os pais devem ser respeitados e receberem sempre boas palavras dos seus filhos. E nós louvamos a Deus por esse tempo precioso que passamos aqui, que passaremos juntos, você aí na sua casa, procurando louvar ao Senhor, exaltar, engrandecer e agradecer a Deus pela bênção que é a família nesse dia das mães. Pai, eu quero rogar ao Senhor que abençoe os lares que estão reunidos agora, famílias reunidas, se apresentando no altar do Senhor em culto e adoração. Receba, ó Deus, receba os louvores, receba a palavra, que o Senhor mesmo a use para edificação, para salvação de vidas nesta noite. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está presente em nós, recebendo o nosso serviço, culto, esse tempo precioso diante de Ti mesmo. Oramos com gratidão, sabendo das preciosas promessas e do cumprimento das promessas do Senhor para com as famílias e para com a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção.
nosso Deus seja de fato louvado aqui, em todo lugar entre as nações. Nós ouviremos mais uma família. Estamos a cada culto tendo a oportunidade, nesse mês da família, de ouvir uma família louvando, exaltando o nome do Senhor. Conosco nesta noite o irmão Gildson, a Juliana, o Pedro e a Alice. Vamos ouvir o louvor ao nosso Deus. Seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus
está sempre de braços abertos para mim. E Ele está sempre de braços abertos para mim. Ele está sempre de braços abertos para mim. Amém. Que bênção saber que Deus nos ama. Hoje de manhã tivemos o privilégio de ouvir, de ver um vídeo maravilhoso, uma homenagem às mães do Ministério Colmeia. E você terá a oportunidade de assisti-lo agora. Se você não o viu pela manhã, poderá vê-lo agora. Se o viu de manhã, o verá novamente. Vamos então ao vídeo do Ministério Colmeia. Essa música é dedicada a você. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém que ama você não jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Você é linda, perfeita aos olhos
todas as mamães da Pibas. Beijos, nós chamamos. Tchau! Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está.
cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Erga sua voz e diga: digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. O Senhor está assentado no seu alto e sublime trono, e nada escapa do controle das mãos desse Deus que é vitorioso, que venceu a morte. E mais uma vez nós engrandecemos o teu nome e te agradecemos pelo preço que foi pago ali naquela cruz. E quando nós olhamos para isso, Deus, nós podemos confiar que grandes coisas o Senhor continuará fazendo através das nossas vidas e nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Estamos numa série de reflexões sobre a família, o olhar de Jesus para a família. E que bom sabermos que o nosso Deus é o Deus da vitória. Não importam as circunstâncias, Ele nos ama com grande amor e Ele tem para o seu povo a vitória. Não importam essas circunstâncias, não importa um vírus, não importa o que esteja acontecendo no mundo. A Bíblia diz que maior é o que está em vós, falando do povo de Deus, do que o que está no mundo. E nós louvamos a esse Deus presente em nossos corações e na vida da igreja. O olhar de Jesus para a família. Hoje Jesus está olhando para as mães. Na verdade, cá para nós, todo dia é dia das mães, não é isso mesmo? No calendário, por uma razão especial, separou-se esse dia. Há uma história de Ana Jarvis, mas a nossa questão é: Deus é o Deus da família, é o Deus da mãe, é o Deus do pai, dos filhos, é o Deus que instrui e que desafia-nos à fé, é o Deus que desafia-nos à vida com Ele. Eu trago hoje um texto de Marcos, capítulo 10, 17 a 22. Marcos 10, 17 a 22. Você pode acompanhar a leitura, você pode abrir a sua Bíblia, acessar o texto aí no seu celular e acompanhar essa leitura da palavra de Deus. Está assim escrito, Marcos 10, 17 a 22. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho.
Não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde cedo, desde a minha tenra mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aqui está o texto, a palavra de Deus sobre o qual meditaremos nesta noite. Mas eu quero lembrar esse fato do Dia das Mães, porque temos aqui uma família, o que envolve uma família, há um jovem nesse relato. Hoje pela manhã o pastor Sadson fez alusão ao Dia das Mães, num texto sublime sobre a Sunamita. E eu quero dar um breve testemunho. Minha mãe foi uma grande influenciadora em minha vida. Às tardes, quando íamos dormir, e naquele tempo não tinha televisão em casa, ninguém ficava até tarde na internet, e ela deitava-se conosco, os 3 filhos mais novos, e ali ela contava as histórias bíblicas. E essas histórias foram forjando a nossa vida, a nossa ideia de seguir a Jesus. E juntamente com a sua palavra bíblica, havia uma firmeza na disciplina dela e do nosso pai. E essas coisas foram estabelecendo para nós um padrão de vida, de relacionamento com Deus, desde cedo. Até que um dia, aos 16 anos, por vontade própria, instruído na infância pelos meus pais, especialmente por minha mãe, segundo o que relatei, mas quando tinha 16 anos, então, eu tomei a decisão efetiva de seguir a Jesus. A influência de uma mãe, a influência dos pais na vida dos filhos, isso é marcante. Esse olhar dos pais para que os filhos tenham esse cuidado em fazer aquilo que é, de fato, a vontade de Deus. Há uma coisa que nos leva a pensar nesta noite, que seria, à luz do texto, qual a maior decisão que uma pessoa tem que tomar em sua vida. Já pensou nisso? Qual a maior decisão? Aí você poderia pensar que a decisão mais difícil tem a ver com o curso que vai fazer, a profissão que vai seguir. Outro pode pensar que é a formação da sua família, com quem vai se casar. Há tantas coisas sérias e decisões sérias a serem tomadas na vida, e alguns ficam perdidos. Mas eu quero dizer a você que a maior decisão, porque ela tem uma implicação para esta vida e para a eternidade, ela está ligada ao fato e aquilo que nós conhecemos de Deus pelas Escrituras. Quando alguém nos ensina a respeito de Jesus, da sua vinda a este mundo, quando alguém ministra sobre nós, sobre o reino de Deus, quando alguém fala a respeito do Jesus que veio, do Cristo que veio a este mundo, e que andou entre as pessoas, e que morreu ali na cruz do Calvário, com um propósito de resgatar as vidas perdidas, e que Ele voltará um dia, tudo isso é fundamental e necessário ser aplicado à vida, a fim de que compreendamos qual a maior decisão. E a grande decisão na vida tem a ver com o crer em Jesus, na sua vinda, e também aguardar com fidelidade a sua volta. Eis aqui a questão: seguir ou não a Jesus? Vivemos num país onde a maioria, diria quase 100% do povo brasileiro já ouviu falar de Jesus. Então, sabendo de Jesus, é preciso tomar uma decisão. O que eu vou fazer com esse Jesus? E essa é a decisão, como disse, que afeta a nossa vida terrena, esse tempo aqui, e se estende, vai além, é para toda a eternidade.
todas as outras decisões que tomamos, elas simplesmente são terrenas, são transitórias, são passageiras, são para essa vida. A única decisão que tem a ver com esta vida e a eternidade é a decisão que tomamos a respeito de Jesus. De Jesus, o que veio ao mundo para salvar a mim e salvar a você. Nesse Dia das Mães, no mês da família, eu quero então falar de Jesus. E esta é a nossa vocação, falar e permitir que as pessoas compreendam a respeito de Cristo e façam a sua escolha e tomem então a sua decisão. Lembrando que Jesus andou neste mundo e enquanto ministrava a verdade do reino de Deus, ele desafiava as pessoas. Você pode ler nas Escrituras todas as vezes que Jesus abordou alguém ou foi abordado por alguma pessoa, como é no caso aqui, chegava um momento em que ele levava a pessoa a refletir sobre a sua vida, a realidade do seu coração, a necessidade de buscar a Deus e ter um compromisso. Jesus não perdeu a oportunidade de levar as pessoas a uma decisão e, quem sabe, a um comprometimento com Ele mesmo. Jesus viu pessoas, viu famílias e se manifestou com essa proposta maravilhosa para cada família, para cada pessoa e cada um de nós hoje, a proposta de uma vida significativa. É isso que Ele quer. Que você não apenas passe por aqui. Nesses dias, alguém morreu e com o sentimento de que, embora com uma vida longa, a vida não valeu a pena, o que foi? Então você pode observar que geralmente essas pessoas não entenderam Deus, não se entregaram a Jesus e a vida de fato ficou sem sentido. Domingo passado eu trouxe o relato da mulher que foi curada por Jesus. A mulher que por 12 anos viveu com uma hemorragia, né? E extraímos naquela ocasião, domingo passado, as lições de uma mulher de fé. Nós vamos trazer sempre à memória que Jesus está preocupado com você, Jesus está preocupado com a sua família, e que Ele ensinou a respeito do cuidado, cuidando. Ele andou com as pessoas para interagir com elas, acima de tudo, para mostrar, apresentar as coisas de Deus, o reino de Deus para a humanidade. Significa que Deus está interessado no melhor para a sua casa. Deus está interessado no melhor. Você pode observar que Deus nos deu sempre o melhor da sua criação, Deus nos deu o melhor da sua palavra, dos seus ensinos. Ele pode não dar tudo o que você deseja. Recorde isso que eu disse na semana passada. Ele pode não dar tudo o que você quer, mas por certo, Ele vai suprir a sua casa. Ele dará tudo o que você de fato precisa, o que você necessita. E Jesus o convida, então, para segui-lo. A decisão é sua. Há uma compreensão da verdade do reino, mas a decisão é sua. Jesus oferece aos jovens, os filhos, Jesus oferece às mães, como no dia de hoje, Jesus oferece aos pais, a toda a família, esse conhecimento dEle, para que cada um compreenda que vale a pena seguir a Jesus. E como vale a pena seguir ao Senhor. E eu quero aplicar então o texto que lemos à nossa vida. Eu fiquei imaginando, ao ler o texto, meditando nele, como que aquela mãe, a mãe desse moço,
porque numa das referências bíblicas dessa história fala que, esse texto que nós lemos fala que era um homem, uma outra referência fala que era um jovem, era um mancebo, era alguém aí numa idade nova ainda, mas eu quero pensar então que essa mãe, a mãe desse jovem, investiu na vida dele, e o texto mostra que ele tinha conhecimento da palavra do Senhor, e ele recebe a orientação, talvez em cumprimento do texto de Provérbios 22:6, ensina a criança. Então a mãe investiu, o seu pai investiu, para que ele conhecesse a verdade ou as verdades da palavra do Senhor. Ele foi ministrado sobre a vida dele, o que ele vai declarar para Jesus nesse texto. A grande questão, isso tem a ver conosco hoje, é o que faremos quando nós pudermos decidir sozinhos. O que eu faço quando eu posso decidir sozinho, sem pressão, sem influência de outras pessoas? Que decisão eu tenho tomado para a minha vida, quando eu posso tomar a decisão sozinho? Que decisão tomamos quando temos que tomá-la assumindo todos os riscos? Quando assumimos também as perdas, ou mesmo sabendo que haverá ganho? Eu quero dizer com isto que, quando nós somos pequenos, o nosso pai e a nossa mãe nos segurou pela mão, nos conduziu, foi o nosso guia. Paulo, apóstolo, usa uma palavra que é o aio, mas os nossos pais nos guiaram, nos ensinaram a atravessar a rua segurando a mão, até que chegou um dia e chegou um tempo que nós começamos a andar sozinhos e tomamos as decisões. E o texto fala desse moço que foi educado, orientado e sabia a palavra de Deus. E ele nos ensina algumas coisas aqui, e eu chamo de a maior oportunidade da vida. Mães, pais, filhos, família, preste atenção nisto. A maior oportunidade da vida. Os versículos 17 a 22 de Marcos 10 trazem então esse moço, que é do contexto de uma família, houve uma aprendizagem na vida dele, e ele tem a maior oportunidade. E qual a maior oportunidade? É o encontro com Jesus. Olha que coisa maravilhosa, e eu quero destacar aqui algumas coisas no texto, e a sua Bíblia está aí aberta. Primeiro, ele tem interesse e se aproxima de Jesus. Jesus estava passando por ali, e ele corre. Se Jesus estava andando, naturalmente, ele o avista, alguém informa, olha, Jesus está passando por aqui, e a primeira coisa, ele tem interesse e se aproxima de Jesus, ele vai ao encontro, ele toma a iniciativa. É bom isso, saber que jovens, adolescentes, também têm esse interesse em Jesus, no Senhor Jesus. Que bom sabermos que as pessoas estão observando hoje na internet as lives e textos e apresentações e músicas que falam de Jesus. Isso é bom, e aquele moço fez isso também. Ele corre, ele se aproxima de Jesus. Significa que você deve, se ainda não fez, corra na direção de Jesus. Esse é um encontro, e ele toma essa providência, ele faz isto, ele corre na direção de Jesus. A segunda coisa que o texto diz, que ao tomar essa iniciativa, ele chega diante de Jesus e trava ali um diálogo com o mestre. O versículo 17 ainda fala sobre isso. E sabe o que há de interessante? É que às vezes algumas pessoas, quando resolvem falar da Bíblia, tomam umas questões assim difíceis. Alguns querem saber quem foi a mulher de Caim. Outros falam assim, mas será que um grande peixe mesmo engoliu Jonas? E levantam essas questões, mas sabe o que aquele moço tinha no seu coração?
O que diz lá no livro de Eclesiastes, que Deus plantou em nós o desejo da eternidade, e aquele moço corre para Jesus e quer saber sobre a vida eterna. Olha o assunto dele. Ele não quer tratar de coisas banais, ele vai direto ao ponto que aflige o seu coração. Ele quer saber sobre a vida eterna. Talvez na sinagoga onde ele estudou, aprendeu e decorou o texto também, o seu professor ali tenha lhe dito: olha, seja uma boa pessoa, faça coisas boas, que isto vai lhe garantir a eternidade. Mas ele não estava satisfeito. Se Jesus está passando ali, ele corre, começa o diálogo e de forma profunda, ele quer saber o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. No versículo 18, ele então fala, ele procura ressaltar a bondade de Jesus. Olha que coisa interessante, ele chega e fala assim: bom mestre. Você vai perceber que Jesus, de alguma maneira, o ensina sobre o significado de dizer que Jesus é bom. Mas há algo muito interessante, é que ao chegar-se perto de Jesus, ele se ajoelha diante do mestre, reverência, ele presta essa reverência ao mestre, ele faz isto, ele se curva diante de Jesus, ele se ajoelha diante do mestre, porque, embora esse texto não diga, outros textos falam, textos paralelos falam, que Jesus passava por ali, ele passou ensinando, ele abençoou as crianças. Outro lugar fala que ele curou também. E por tudo que Jesus fez, talvez aquele moço tenha pensado: olha, esse mestre é um bom mestre. Mas Jesus logo diz: olha, tem algo mais. Quando alguém diz que Jesus é bom, quando diz que alguém é bom, então há um reconhecimento da pessoa do próprio Deus. E talvez pudéssemos aplicar aqui, ao entendermos esta palavra, que se você pratica a bondade, se você procura executar a bondade, é que há então a aprendizagem de Deus na sua vida. A quarta observação no texto, a primeira, ele tem interesse e se aproxima de Jesus. A segunda, ele toma a iniciativa do diálogo com Jesus. O terceiro, ele ressalta a bondade de Jesus. Mas a quarta, ele era religioso por tradição familiar. A tradição em si não é má. A tradição ela é boa, quando essa tradição tem a ver com os ensinos dos apóstolos. Quando essa tradição tem a ver com a verdade bíblica. Quando a tradição ela tem como parâmetro o que Deus ministrou para todos nós, então ela vale a pena. E você pode observar que o que aquele moço ressalta no diálogo com Jesus, e o que ele confirma que ele sabe, que ele tem procurado fazer desde cedo, desde mais novo, é ter o cuidado em observar os mandamentos de Deus. E a gente vai aprendendo na Bíblia que, se tem uma coisa que Deus gosta e deseja, que os seus filhos sejam obedientes a partir dos seus ensinos. E aquele moço era religioso, sabia as Escrituras, versículos 19 e 20 falam sobre isso. Significa, seja firme nos valores que você tenha aprendido da palavra de Deus. Isso fará bem a sua vida com Deus também. Mas há uma quinta coisa que eu quero chamar a sua atenção. Está no versículo 21. Porque tem a ver com a maior oportunidade da vida, que é estar com Jesus face a face, frente a frente com Jesus, conversando com Jesus. Que farei para desfrutar da eternidade com Deus nos céus? Que farei? E ele pode perguntar isso a Jesus. Ele está face a face, frente a frente, tete a tete com Jesus. E o versículo 21 fala que Jesus olhou para ele, Jesus olhou para o seu coração. Que coisa! Quando Jesus olha para aquele moço,
Jesus vê ali alguém carente, desejoso de algo mais, carente de Deus. Jesus olha para ele com profundidade, dando-lhe uma oportunidade, e talvez pudesse dizer assim: agora ou nunca, esse é o seu tempo, a maior oportunidade da sua vida. Jesus olha para ele, e o jovem, um conhecedor das coisas espirituais, muito conhecedor, ele sabia de cor os textos, as referências, ele sabia da essência de Deus, mas para ele, o que estava valendo a pena agora, não era conhecer a Jesus, é que ele era um jovem, ele tinha muitas propriedades, não sei se resultado do seu trabalho, não sei se herança de família, mas ele tinha muitos bens, e parece que o foco da sua vida, de repente, muda. Ele não está mais voltado para Jesus, porque Jesus faz-lhe um grande desafio, o maior desafio. Você sabe que ele tomou uma decisão, nós lemos aqui, ele tomou uma decisão equivocada. O que eu preciso fazer para adquirir a salvação? Na verdade, o que aquele moço pensava é: com os bens que eu tenho, eu posso investir um pouco, não é? Se eu puder gastar algum dinheiro, eu vou comprar, vou fazer doações, caridade, vou doar para uma entidade beneficente, e aí eu vou fazer a minha parte, está resolvido. Mas Jesus coloca para ele que não é bem assim, não é assim que funciona, não é assim que acontece. Jesus, nessa conversa com o moço, causou-lhe 3 impactos. O primeiro, nós vimos que foi quando Jesus o faz entender de quem é bom, e ele fica impactado com aquela palavra. Depois Jesus deixa para ele um segundo impacto, que é a respeito da vida incompleta que ele possuía. Quando Jesus diz: falta alguma coisa em você. Talvez aquele moço estivesse cheio de si, poderoso, mas Jesus diz: olha, não é bem assim, falta uma coisa em sua vida. E Jesus então causa ali o terceiro impacto: você precisa deixar todas estas coisas, tomar uma decisão, vender, distribuir seus bens com os necessitados, e aqui estava o maior desafio: seguir a Jesus. Como Jesus olhou para aquele moço, percebeu que havia nele uma grande carência, porque o olhar dele, o olhar daquele moço, estava ainda voltado para as suas conquistas materiais. Vem e segue-me. Esse foi o terceiro impacto de Jesus na vida daquele moço. Jesus trata com extrema seriedade as questões espirituais da vida das pessoas. Tanto é que ele veio ao mundo para morrer. É porque isso é sério. Mãe, isso é sério. Pai, isso é sério. Filho, isso é sério. Por causa dessa questão espiritual da salvação da alma, da eternidade com Deus, Jesus veio ao mundo e morreu lá na cruz do Calvário. E eu quero concluir a minha palavra. O moço, diz o texto, que ele ficou contrariado. Contrariado é aborrecido, descontente, decepcionado com Jesus. Eu fico recordando, num dado momento ele chega para Jesus e diz: bom mestre. Eu não sei se ao sair dali o conceito que ele tinha de Jesus mudou, mas eu sei que o seu coração ficou agora decepcionado. E a questão com Jesus é uma questão pessoal, ele trata com a sua vida. A oportunidade foi dada àquele moço. Ele ficou aborrecido, ele retirou-se da presença de Jesus. Mas sabe alguma coisa que eu não citei ainda? Está ali naquele versículo 21, que Jesus o amou. Que coisa maravilhosa! Jesus o amou. O olhar de Jesus foi um olhar de amor
Por isso estamos falando nesse mês que Jesus tem compaixão das famílias, Ele tem misericórdia, Ele ama as famílias. Ele olha para aquele moço e o amou, foi um olhar de amor. Cumpre-se aqui João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Isso inclui a mim, a você e aquele moço. E de uma forma direta, o texto se refere a esse amor de Jesus. Ele o amou. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que Jesus, e eu quero ilustrar da seguinte maneira, Jesus estabeleceu para ele duas portas. Uma porta seria a porta da minha vontade, a outra porta, a vontade de Deus. E aquele moço teria que escolher, ou entrar na porta da sua vontade, ou entrar na porta da vontade de Deus. E na hora da decisão, mesmo tendo a maior oportunidade do mundo, ele opta por passar pela porta da sua vontade. Então ele retira-se triste da presença de Jesus. O moço conversou, foi presencialmente com Jesus, ele ouviu o seu ensino e fez a escolha errada. Eu gostaria que você aplicasse a sua vida. Se fosse você, que escolha você faria? Ou talvez você já tenha feito a sua escolha, mas se fosse você, que escolha faria? Você seria capaz de renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Jesus e segui-lo? Então você pode tomar esta decisão nesta noite. Mães, pais, educadores, vocês deixariam tudo para seguir a Jesus? Se já deixaram, glórias a Deus por isto. Se não deixaram, pense nisto neste dia das mães, neste mês da família. Ajudem aqueles que o cercam a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tomar esta decisão. Nós vamos orar. Vamos pedir que Deus o abençoe, abençoe o seu lar, a sua família. Vamos pedir que Deus cuide da sua casa e que Ele mesmo o ajude. Que a salvação que está em Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo aquele que o confessa, arrependido, crendo nele, que essa salvação chegue em sua casa. E que você tenha o desejo e de fato caminhe na direção de Jesus para herdar a vida eterna com Ele. Podemos povoar o céu de pessoas salvas pelo Senhor Jesus, e foi para isso que Ele veio, foi para isso. Pai, eu quero rogar as Tuas bênçãos sobre as mães neste dia, mas também sobre os filhos, quanto investimento dos pais, das mães, e puderam encaminhar os seus filhos à presença do Senhor na salvação. Quantos filhos, ó Deus, ouviram do Senhor, mas por certo no momento derradeiro da sua vida, no momento principal, tomaram a decisão de andar pelo seu caminho, passar pelo desejo do seu coração e não ouvir mais a voz do Senhor. Clamamos, ó Deus, por esses, porque o maior desejo de mãe e de pai é ter os seus filhos caminhando, trilhando o caminho do Senhor. Abençoa, ó Deus, famílias neste dia, abençoe os filhos, abençoe as mães, ó Pai. Nós queremos Te bendizer, porque nós somos desafiados pelo ensino da Tua palavra a fazer aquilo que agrada ao Senhor, e queremos assim fazer. Oramos agradecidos pelo grande amor, porque o Senhor olha e continua olhando para nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Senhor, abençoa minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me achego à Tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz da minha casa
Eu sei que problemas acontecem e às vezes é difícil perdoar, mas eu vou ser diferente. Minha casa vou guardar, de joelhos te ofereço o meu lar. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Quando eu oro, sei, não é em vão. Eu não vou perder a fé. De joelhos vou lutando. Minha família está de pé. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Amém. Oramos pelas famílias, para que de fato elas continuem de pé, em pé diante do Senhor. Eu quero deixar aqui, finalizando, lembrando desse Dia das Mães, diz assim em Provérbios, no último capítulo 31, versículos que eu vou ler, versículo 10 e depois 28, diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Versículo 28 diz: levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A família que teme a Deus é uma família de pé, em pé diante do Senhor. Nós louvamos a Deus por este dia, por sua vida. Receba o nosso abraço, mãe e mães, neste dia. O abraço da igreja, o abraço pastoral. Que Deus cuide da sua família. Que Deus o abençoe nesta semana, no seu trabalho, aqueles que estão trabalhando. Que Deus cuide da sua vida, da sua saúde. E que Deus dê proteção a cada um de nós. No nome de Jesus, amém. A nossa gratidão a toda a equipe que está trabalhando, mais uma vez, oferecendo a Deus o seu dom, o seu talento à sua disposição. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Amém? Vamos finalizar com o pós-lúdio musical. Deus abençoe a todos.